Graça e paz a todos, amados. Meus queridos, nessa caminhada cristã, nós nos deparamos muito, pessoas, eu já até comentei isso no canal, sobre pessoas que dizem como encurtar o tempo no deserto, como trazer o cônjuge de volta. Eu sei que eu já falei sobre isso no canal, mas eu quero voltar aqui a bater nessa mesma tecla. Não faz mal algum vocês participarem dessas campanhas, não faz mal algum vocês terem esperança, porque aliás nós vivemos de esperança sim, mas em Cristo. E todo cristão, tudo que ele pede, pede de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas supostas justiças. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente sabe qual é a vontade do Senhor. Então nós só vamos pedir aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que ele diz que tudo aquilo que nós pedirmos, ele nos daria. E nós percebemos muitas pessoas abrindo canais de restauração de famílias, dizendo que como trazer seu cônjuge de volta. Amados, todos nós, quando estamos nesse mundo que é um deserto, onde o príncipe desse mundo é Satanás, todos nós somos iludidos, porque o príncipe desse mundo é Satanás, por mentiras. E todos nós, que somos cristãos, que têm o Espírito de Deus, tudo que a gente crê vai parecer loucura para o mundo. Porque hoje em dia, o mundo diz que para você ser cristão, você não pode ser pobre. Para você ser cristão, você não pode estar passando por uma doença física. Para você ser cristão, você não pode ser tentado pelo diabo. Então, e muitas das vezes a gente escuta isso de pessoas dentro da igreja. Pessoas cristãs. E nós sabemos que não é bem assim, meus amados. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Jesus falou que era necessário, lá no livro, se eu não me engano, é Gálatas ou Colossenses, não sei, mas diz que é necessário, na 1 Pedro, que nós passemos por diversos entristecimentos para que nós possamos ser moldados na fé. Porque através das provações, dos entristecimentos, é que nós vamos buscar a face do Senhor. Onde nós passamos a entender que não é mais pela força do nosso braço, não é mais pela beleza, pela juventude, não é mais pelo nosso bom proceder, não é nada dessas coisas. E sim, somente no sobrenatural que é Deus. Então, o que vocês precisam entender? Eu não estou aqui jogando pedra nos canais dos irmãos que falam dos meios de você encurtar o seu deserto. Mas isso não é bíblico, meus amados. Como várias vezes já falei para vocês, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. E vou falar para vocês aqui, a única coisa que Deus quer de vocês: intimidade. Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês justamente para que vocês buscassem o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento. É óbvio que no início todo mundo busca pelos seus próprios interesses, por motivos egoístas, como está dito lá no livro de Tiago. Vocês não conseguem porque vocês pedem por motivos egoístas, para os seus próprios prazeres. Então a gente sabe que todos nós passamos por esses motivos egoístas, essas petições egoístas, onde a gente falava, não, estou buscando realmente o primeiro reino de Deus, mas não está nada. Estavam buscando realmente que o cônjuge voltasse. Então, mas Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E o que Deus espera da gente? Estou falando do cristão. Eu não estou falando daquele que está buscando a restauração, uma reconciliação de família. Vamos ler. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar. Olha a primeira coisa que vocês têm que fazer. Esquece cônjuge, esquece tudo nesse mundo. Busque em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Não é justiça nossa, não. Tá? E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O quê? O reino de Deus e a justiça. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Qual é a nossa justiça? Que não é essa que Deus está falando que nós temos que buscar. Temos que buscar a justiça de Deus. Quantos de nós já não olhamos para... foi ele que errou o cônjuge que se foi, ele que adulterou, ele que resolveu se divorciar e casar com outro, seja o que for. E nós nos colocamos no pedestal como se nós fôssemos o que não peca, o que não erra. Mas eu não fui eu quem se divorciou, Edson. Não foi eu quem traiu. Entende? Não foi eu que traí meu marido, não foi eu que traí minha esposa. Mas vocês cometeram outras coisas que tem a ver com o erro de vocês. Então, não vai ser pela justiça de vocês de apontar o dedo para ele e chamar de adúltero. Entende? Que eu compreendo que nós estamos na carne, a vontade que dá é falar isso mesmo, mas não vai ser a sua justiça que vai prevalecer. E vai ser a justiça do Senhor. Do livro de, se eu não me engano, Oséias, fala para o seu profeta, Oséias, vai e volte para sua mulher, apesar dela ser adúltera. Então, Deus não está buscando a nossa justiça, e sim a justiça divina. E nós podemos ir também, meus amados, para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12 diz o seguinte, Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, é o que eu falei para vocês. Como é que a gente começa nesse deserto? Tá? Não foquem no cônjuge de vocês. Vocês têm que focar em vocês, a intimidade com vocês, de vocês com o Senhor. Primeira coisa, buscar o reino de Deus. Vão lá, estudem a Bíblia, tenham intimidade com o Senhor. Olha através da Bíblia, que quando vocês abrem a Bíblia, é Deus falando com vocês. É vocês escutando Deus. Entende? Deus mostrando o que é pecado, o que não é. Qual é a vontade dele. Deus mostrando a vocês, através da Bíblia, por que Davi pecou tanto e mesmo assim ele foi segundo o coração de Deus. Salomão, o que levou eles a sofrerem tanto. Jacó, Abraão, quando se deitou com a sua serva Agar. Olha o problema que acarretou. Tantas outras coisas. Deus estava falando com a gente, olha só, não procedam igual a eles, porque essas atitudes deles não me agradaram. Quando Moisés permitiu dar carta de repúdio, por quê? Por causa da dureza do coração das pessoas. O que Deus estava falando com a gente assim, não se divorciem, porque isso é sinal que vocês têm dureza de coração. Quando a pessoa que repudiou largou vocês, aí Lucas 16, 18, o que Deus falou? O homem que se divorcia de sua esposa se casa com outra adultera. E quem se casa com a divorciada adultera com ela. Então Deus está nos ensinando. Mas tem teólogos que dizem que se formos traídos ou se houve um abandono, nós podemos nos casar com outro. Aonde está isso na Bíblia? Aí vocês vão na Bíblia ver o livro de Oséias. O livro de Oséias fala o quê? O livro de Oséias. Volte para a adúltera. Então, esses teólogos já estão falando besteira por aí. Mentiras. Tá? Então, tantas outras coisas que a gente encontra Deus falando com a gente quando a gente abre a Bíblia. Não tem para onde a gente correr, meus amados. E quantas pessoas, até para quem é casado pela segunda aliança, terceira, seja qual for, mas o primeiro cônjuge ainda vivo, mas eu não sabia, hoje eu sei. Mas o meu pastor falou, Hélito, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas pede para que todos se arrependam e larguem o pecado. Se arrepender é largar o pecado. Então, se você hoje está casado, você não sabia que era adultério, ter se divorciado, ou ter sido largado, mas você se casou com outra pessoa, você não sabia. Hoje você tem uma família maravilhosa, mas essa família está levando vocês ao inferno. E como é que a gente sabe qual é a vontade do Senhor que a gente se divorcie dessa segunda família, desse segundo matrimônio? É vocês olharem lá e ver qual é a vontade do Senhor no livro de Esdras. Que aquele povo tinha se casado com mulheres estrangeiras. E Esdras foi lá e falou para eles se divorciarem daquelas mulheres estrangeiras.
para passar a fazer a vontade do Senhor. Deus levou em conta o tempo da ignorância daquele povo. Quando o escriba Esdras falou, mas vocês então estão arrependidos? Se divorciem dessas mulheres estrangeiras e passam a fazer a vontade do Senhor. Antes você não sabia porque você estava na ignorância, mas agora vocês sabem. Então, primeira coisa que nós temos que entender, buscar primeiro o reino de Deus. Depois, que a nossa luta não é contra a carne. Repetindo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não vai ser contra o cônjuge de vocês que largou. Não vai adiantar vocês irem na porta do amante lá brigar. Largue o meu marido. Você, ou chamar de adúltero eles. Não vai adiantar. Não vai adiantar, meus amados. Porque porta que Deus fecha, ninguém abre. Ah, mas Deus fechou. Sim, Deus endureceu o coração do cônjuge de vocês. Quando que vocês vão acordar para a vida? Se ele endureceu, ele fechou. Não vai ter ninguém nesse mundo que vai abrir. Por isso que eles repudiam vocês desse jeito. Mas Deus não separa uma família para poder construir outra. Deus está querendo que vocês tenham intimidade com Ele. É salvação, meus amados. É salvação. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Olha só, vamos lá para o livro de Salmo 51. A gente mostra aquele homem segundo o coração do Senhor, rei Davi. Ele não conseguia. Ele era temente a Deus, mas ele não conseguia largar o pecado. Olha, eu vou ler para vocês aqui, vou até botar o óculos para poder ver com muita nitidez. Prestam atenção o que a Bíblia diz. Um homem arrependido. Fala assim, ó, na minha Bíblia NVI, diz, para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Na minha Bíblia NVI está escrito isso. Começando palavras do rei Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo. Eu anotei aqui, isopo era uma erva bactericida, né? Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Olha como Davi estava se sentindo, acabado, arrasado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria, olha só quem está pedindo a Deus, olha só, gente, isso que é um arrependimento, reconhecer que é pecador e não está conseguindo largar o pecado. Ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, Davi está pedindo aqui, me dê um espírito puro, para que eu permaneça na tua presença. Porque para que eu não seja um hipócrita, que eu venha ensinar os outros a vontade do Senhor, mas eu mesmo não pratico a tua vontade. Então Davi, ele sabia que para ele ensinar algo a alguém, para falar de Deus, ele tinha que praticar a justiça de Deus. E quando fala que Deus ele fala aqui antes, falou aqui, ó, não tires de mim o teu Santo Espírito. Amados, no Antigo Testamento, naquela época, o Espírito Santo não havia, ele não habitava dentro da pessoa, era sobre a pessoa. Por isso que Davi está falando, não retires o teu Espírito em mim, como ele fez com Saul. Tá? Versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus,
da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Então, Davi está falando aqui, não adianta eu ser religioso, subir montes, não adianta eu dar dízimo, ofertas, não adianta eu ir por púlpito, pregar, ler a Bíblia, porque ele não se deleita disso, ele quer um espírito correto, justo, né? Senão eu faria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, o arrependimento, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, a Davi está falando aqui que Deus não quer o arrependimento segundo o mundo, porque o arrependimento segundo o mundo se chama remorso, que leva à morte. Mas ele quer o arrependimento segundo Deus, que leva à vida eterna. 18. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então aqui ele conclui como? O Senhor me dando um espírito dócil, um coração novo, o Senhor me dando, fazendo eu praticar a tua justiça. Aí sim eu vou poder dar ofertas, aí sim eu vou poder subir aos púlpitos, pregar, eu vou poder pregar nas ruas, porque o Senhor, através do teu Espírito, que é o Espírito Santo, vai me fazer pregar a verdade, praticar a justiça. E aquilo que eu estou praticando, eu vou ensinar. Então Davi estava falando isso. Ele não conseguia isso. E ele sabia que ele só conseguiria praticar a justiça divina se Deus desse o Espírito a ele. É isso que vocês têm que fazer, vocês que estão no deserto, seja qual for ele. Buscar o Senhor de todo o coração. Então, por isso que eu falo de vocês, cuidado com essas campanhas, cuidado com essas pessoas que querem encurtar o deserto, ou que vão falar que vocês estão prolongando o deserto de vocês. Existe realmente um tempo determinado para todas as coisas. Mas essa é a restauração do casamento de vocês, essa é a restauração da família de vocês. Ela começa por vocês. Não tire o foco do cônjuge de vocês. Olhem para vocês, como vocês estão com o Senhor. Vão lá ler quais são as boas obras que vocês estão praticando. Não estou falando boas obras de dar dízimo, ofertas, de ajudar os necessitados, não. Isso tudo, ofertar, ajudar os necessitados, isso aí é uma boa ação que todo mundo tem que fazer, não só cristão, quanto os pagãos. Mas eu estou falando, que Jesus falou, aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Vão estudar a palavra do Senhor, vão ver como vocês estão andando de acordo, se vocês estão andando realmente de acordo com a vontade do Senhor. É isso que eu queria falar para vocês, meus amados. Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus. רחם נא
על ירושלים עירך רחם, 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 רחם נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם על ציון משכן כבוי נכון, על ציון משכן